Olá, essa videoaula vai ser para ensinar essa árvore da vida, que pode ser aplicada em mandalas, em ranger. Vou ensinar o passo a passo para vocês, tá bom? Vamos iniciar a árvore da vida. Eu já fiz essas duas aqui para ter diferença de tamanho. Agora eu vou usar linha Anne, num tom de marrom. Essa cor aqui é a 7311. Agulha 2,5 para fazer um cordão de correntinhas de 10 correntes, tá? A gente inicia com o nozinho deslizado, né? Todo mundo já conhece. Dá uma puxadinha, fio pequeno, para depois arrematar. E vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir da segunda corrente eu vou fazer pontos baixos, tá? Essa é a parte do tronco, ela é toda feita em ponto baixo. Eu teria que fazer 9 daqui para frente. 9 pontos baixos, uma correntinha e vira. Carreira de ida e volta. Quando terminar essa, eu volto aqui, tá? Após executar as 9 correntinhas, 9 pontos baixos, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho e seguir de novo com 9 pontos baixos. A sequência é 10 a 13 carreiras de ponto baixo com uma correntinha para virar. Esse é o caule. Vai depender do tamanho que você quer a sua peça, se é para bastidor, se é para ranger, você que vai ver aí o tamanho que você quer o caule, o tronco da tua árvore. Tá? Quando eu tiver feito todas as carreiras, eu volto aqui. Essa árvore da vida que eu tô fazendo é para usar num bastidor, como esse aqui. Então, para isso, 13 carreiras de ida e volta de ponto baixo já foram suficientes, tá? Porque eu quero fazer ela um pouquinho menor do que essa que eu fiz aqui. Agora a gente vai começar a largar para essa parte do tronco aqui. Eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, para fazer pontos altos. E no mesmo lugar eu vou fazer outro ponto alto, que é para fazer um aumento aqui. Sigo com 8 pontos altos normais, 8 não, 7 pontos altos normais em todas as carreiras. Opa. Em todas as carreiras, não, em todos os pontos. E lá no último ponto eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu sei que essa cor é um pouquinho escura, difícil de enxergar, né? Mas era o que eu achei ideal para fazer o tronco que eu queria. Que no último ponto, na correntinha da carreira anterior, eu vou fazer um aumento. Opa, às vezes é meio apertadinho. Tá vendo? Ele já aumentou um pouquinho no início e no término da carreira. Agora a gente vai fazer 2 correntinhas de subida, só 2 porque essa próxima carreira é de meio ponto alto. Vou virar e vou fazer um aumento de meio ponto alto aqui, ó, mesmo ponto das correntinhas. Vou fazer meio ponto alto em cada um e no último outro aumento. Opa, meio ponto alto. No último outro aumento. Tentando fazer bem devagarzinho, embora a cor não seja ideal para o vídeo, para vocês conseguirem entender bem. Mais um aumento lá no último ponto da carreira de base.
E assim crescer um pouquinho mais de cada lado aqui, ó. Agora a gente vai fazer esses ramos, né? Esses galhos. E ele é composto por um ponto alto com 7 laçadas. Então, a gente, na primeira aqui, vai subir 7 correntinhas para dar a altura do ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mais 7, que é essa distância aqui, olha, dos galhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos fazer um ponto alto com 6 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pular um ponto, que é o ponto das correntinhas, e no outro eu vou fazer ponto alto, tirando de 2 em 2, ó. Tiro 2, tiro 2, tira 2, tira 2, tira 2, tira 2 e tira tudo. Temos aí a laçada. Agora, a gente vai seguir essa carreira até dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vãos. Vou agora fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o tal ponto alto com 6 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo um e vou no outro e faço esse ponto alto. Tiro 2 laçadas, tiro 2, tiro 2, opa, que aqui enrolou, tiro 2, tiro 2, 2 e, opa, aqui que eu só tirei uma, tiro 2 e aqui tiro tudo. Já temos aqui 2 galhos, né, digamos assim. E segue essa sequência, 7 correntinhas e repete esse ponto alto elevado à sexta potência. Vamos fazer o último agora. Tá vendo? Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer o sexto agora. Já fiz as 7 correntinhas e vou fazer o último ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou lá no último pontinho, olha, o último pontinho meio alto da carreira de base e vou fazer esse ponto. Tiro 2, tiro 2, tiro 2, tiro 2, tiro 2 e por fim tiro tudo. Pronto, agora eu já tenho todos os meus galhos, tá vendo? Ele fica dessa forma. Agora eu vou usar uma corzinha verde para fazer a primeira fase de ramos, tá vendo? Nessa árvore aqui eu usei só 2 tons de verde, tá vendo? Aqui eu fiz 2 carreiras com a mesma cor. Nessa aqui eu já fiz uma misturinha, uma cor escura, clara, mas aí fica a seu critério, tá? Vamos fazer agora a primeira leva de folhinhas. Vamos arrematar, eu faço um pontinho aqui, ó, e corto o fio. Depois a gente esconde com agulha de tapeçaria, puxo o nozinho, tá vendo? Vou pegar o meu fio verde, vou fazer um nozinho deslizado, né, um nó corrediço. E vou prender ele aqui, ó, no que seria as 7 correntinhas aqui de cima, no primeiro das 7. Vendo? Organizar, arrumar isso aqui bonitinho. E vou fazer aqui, olha, meios pontos altos. Um baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas. E vou fazer 5 meios pontos altos. Já vou conduzindo esse fiozinho verde. 2, 3, 4,
e 5. Uma correntinha de intervalo. Agora aqui eu já passo direto pro próximo galho, né, digamos assim, e vou fazer mais 5 meios pontos altos. Frouxinho, não precisa ser apertado o ponto não, tá? 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha, arrumo esses 5 aqui e passo para o outro. Quando terminar tudo eu volto aqui, cobri assim todos os ramos. A gente pode pegar uma agulha de tapeçaria e arrematar esses fios. Eu passei esse marrom aqui por dentro do tronco e vou escondendo ele aqui, ó, por dentro, pelo avesso da minha árvore, tá vendo? Porque a cor é escura, tá vendo? A gente vai escondendo aqui, escondeu só um pouquinho, e aí eu já posso cortar o fio, para não ficar me atrapalhando, não ficar sobrando. Então, aqui nessa peça eu vou continuar com o mesmo tom de verde. A gente vai fazer 2 correntinhas, virar o trabalho e vamos fazer 4 meios pontos altos e um ponto baixo no intervalo aqui. Então, um meio ponto alto, 2, 3, 4. E aqui nesse intervalinho agora é um ponto baixo, continuando a copa da árvore. Então, voltamos com meio ponto alto, 1, 2, 3, 4. E aqui um ponto baixo. Vou seguir assim a carreira toda, depois a gente volta aqui, tá bom? Fizemos a sequência toda. E agora, a gente vai fazer um meio ponto alto a mais aqui nas correntinhas de subida, só para poder ficar retinho o trabalho. Eu faço aqui mais uma laçadinha e corto o fio. Concluímos já a sequência de meios pontos altos com um ponto baixo intervalo, mas aqui no final eu vou fazer mais um nas correntinhas de subida, só para finalizar o trabalho. Faço mais uma correntinha e corto o fio. Vou trocar de fio, ainda usando fio Anne. Essa cor aqui é 5203, agulha 2,5. A gente vai virar o trabalho pelo direito, porque como eu mantive a mesma cor, eu fiz uma carreira de ida e volta. Se você trocou de cor, você já tá no lado certo. Então, eu vou fazer um nozinho, né, de início de carreira, nozinho deslizado, no corrediço, e vou prender aqui no primeiro ponto. A gente agora vai fazer pontinho V, tá? Prender aqui com baixíssimo. Vou ver se eu consigo conduzir esses arremates aqui. Vou fazer 3 correntinhas, mais uma de intervalo e um ponto alto no mesmo lugar. Vai ser assim nessa carreira, pontinho V. Tá vendo? Aí eu pulo uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um outro V. Um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Uma corrente de intervalo, pulo um ponto e vou no próximo. Vai ser assim, inclusive, sobre o meio ponto alto, ponto baixo da carreira de base, que tem esse meiozinho aqui. A gente vai seguir com leque independente da posição, tá? Então, uma correntinha, pulo um ponto. Então, nesse caso aqui, vai cair no meio, sobre o ponto baixo da carreira de base. E vou fazer aqui mais um ponto V. Vamos seguir dessa forma a carreira toda, tá? Vocês vão fazendo daí, que eu vou fazendo daqui, daqui a pouco a gente se encontra. O último ponto V, a gente vai fazer no último ponto da carreira de base. Um ponto V,
Um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Agora, a gente realmente vai trocar de cor para a cor que vai fazer as florzinhas ou frutinha. Nesse eu fiz em vermelho, nesse eu fiz em coral. Acho que esse eu vou fazer coral também. Então, vou cortar o fio e arrematar. Nossa árvorezinha já tá tomando forma. Agora eu vou usar coral. Mas a minha gatinha fez a graça de embolar o fio, aí eu tive que novelar novamente, acabei perdendo o rótulo com a cor. Mas é fio Anne. Tá? Vou enganchar aqui no meio, ó. E fazer um baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e a gente vai fazer um ponto puff. Tá? São 4 ou 5, vai depender aí do seu gosto. Pontos altos sem concluir e fechados juntos. Então, eu faço só a primeira parte. 2, opa, 3, no meu aqui eu vou fazer 5, contando com as correntinhas. 4. E aí, fecho todos de uma vez. E apenas uma correntinha de intervalo, tá? Aí eu vou pro próximo V e repito o esquema. Ó, tirei 1, 2, 3, 4 e 5. E fecho todos juntos. E uma correntinha de intervalo. Vamos para o próximo V. E assim, toda essa carreira de ponto puff. Opa, 2, 3, 4 e 5. Fecha tudo e uma correntinha. Façam daí que eu faço daqui, daqui a pouco a gente se encontra. Resolvi fazer esse último com vocês só para dimensionar aqui certinho. Você eleva, para ele não ficar encurvado, você tem que elevar o ponto alto, tá vendo? Até mais ou menos a altura do ponto alto anterior, tá? 2, ó. 3, tá vendo? Tem que elevar. 4 e 5, senão ele fica meio emborcado. Como eu fiz 5 pontos altos, eu ainda tinha laçadinha do ponto anterior, eu tenho que ter 6 laçadas aqui, aí eu tiro tudo. No caso desse último, a gente faz só um pontinho aqui. Vou voltar para a cor verde, então eu vou cortar o fio e fazer uma puxadinha aqui de arremate. Tá vendo? Agora eu vou voltar com esse mesmo verde que eu usei aqui, mas aí fica a critério de vocês, tá? É a sua árvore, o seu jeito, tá vendo? Ela fica meio emborcadinha, porque ela tem que se acertar dentro do bastidor, tá vendo, ó? Ó, aí você vai esticar para costurar, tá bom? Ó, vai ser tudo esticadinho. Vou voltar com o verdinho. Vou voltar com a cor verde e vou enganchar o fio aqui, olha, na cabecinha aqui, ó. Entre as 3 correntinhas e os pontos altos que eu usei para fazer o ponto puff da carreira anterior, tá vendo? Vou puxar aqui, vou fazer um baixíssimo, vou tentar esconder esse fio, se não der, depois eu escondo com agulha de arremate. Vou fazer 3 correntinhas, mais uma de intervalo e vou fazer aqui, ó, o meu primeiro ponto V. Que essa carreira também é de ponto V. E agora, os meus pontos V serão feitos entre um puff e outro. Então, esse primeiro eu fiz aqui, o próximo é aqui no meio, entre um e outro. Então, é um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Esse não precisa ser tão espaçado, tá vendo? Ó, essa carreira vai ser toda assim, entre um puff e outro eu faço um ponto V. Façam daí, que eu faço daqui. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Já tá quase no fim a nossa árvore. Esse último ponto V aqui, a gente vai fazer como no primeiro, tá vendo? Na cabeça aqui, olha, pega aqui do ladinho, ó, do ponto puff, para dar uma certa retidão aqui, ó,
Então, aqui eu vou fazer o meu último ponto V. Tá vendo? Opa, apertadinho, né? Vou cortar o fio e vou arrematar. Agora, nossa árvore já tá pronta, né? O que que a gente precisa é pegar uma agulhinha de tapeçaria, essa coisinha fofa aqui, onde eu guardo as minhas agulhas, é padrão de uma querida amiga, né? É a Gabi Priso, do Casa Tecelã, Instagram dela, se alguém quiser, ela disponibilizou lá grátis esse PAP. E aí pegar uma agulhinha e sair escondendo esses fios todos. A gente pode aplicar essa árvore da felicidade numa almofada, numa bolsa, numa eco bag chiquérrima, num bastidor ou num ranger. Eu vou dar para vocês depois aqui algumas imagens de inspiração, tá? Eu vou seguir agora fazendo o ranger, porque essa eu vou aplicar aqui, essa que eu acabei de fazer, tá vendo, ó? Eu vou aplicar aqui, mas eu tenho uma maior aqui, que eu vou aplicar, como eu não tenho um bastidor tão grande, eu vou aplicar ela num ranger. Eu vou fazer um ranger para quem quiser daqui para frente. Então, arremata tudinho, que a gente se vê daqui a pouco. O objetivo dessa parte agora, eu tô medindo para fazer um ranger para acoplar essa árvore. E aí a gente vai fazer um retângulo de 30 centímetros de ponto baixo. Acho que 30 por 25 vai ser um tamanho bacana. Vou executar e depois eu volto pra gente ver como é que ficou. Como eu estava dizendo anteriormente, o ranger que eu projetei para essa árvore da vida tem 30 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. Então, é um cordão de correntinhas com carreiras de ida e volta de ponto baixo. Mas eu vou fazer esse pedacinho aqui, embora ponto baixo seja uma coisa que todo mundo sabe fazer, para mostrar para vocês como é que faz para ficar retinho as laterais. A gente tem que ir até o finalzinho, até aquele pontinho da correntinha de subida, ó. Até o último ponto, tá vendo? Vira com uma correntinha e começa a fazer a partir do segundo ponto, porque o primeiro tá sendo ocupado pela correntinha. E a gente segue dessa forma em todas as carreiras até alcançar o tamanho que a gente quer pro ranger. No meu caso aqui, como eu falei, ele tá com 30 centímetros de largura, né? E eu vou fazer até mais ou menos 25 centímetros de altura. E vou medir a minha árvore para ver se fica ok. E aí arrematar. Volto daqui a pouco mostrando a finalização dessa parte. Tá vendo? Mantendo retinho dos dois lados. Esse é o objetivo. Pronto, voltei com o ranger pronto. Eu fiz uma flâmula, né? Em vez de seguir reto, eu comecei a fazer diminuição no início e no término de cada carreira, quando eu alcancei essa altura aqui da árvore, tá vendo? Aí comecei a diminuir. O meu ficou com 25 centímetros de largura e 29 de comprimento. Foi o suficiente pro tamanho da minha árvore. Já coloquei aqui uns alfinetinhos, tá vendo? Pra eu costurar. E aí eu vou prender a esse bambu, né? Pra finalizar, tá bom? Espero aí que vocês façam e que gostem. Tanto pode ser feito num bastidor, como pode ser feito assim. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida é só chamar.